Sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós leremos do 1 ao 8. Amém? Para a glória do Senhor Jesus. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, procure. Glória a Deus. Lemos? Amém? Amém. Diz assim: na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres e ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo chegou, embora Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez está aqui a tua palavra e ela está diante dos seus filhos, diante da tua igreja, Pai. Deus, eu como pregador, como ser humano, não posso fazer nada miraculoso. Talvez eu possa emocionar, convencer um pouquinho, mas quem faz é o Espírito Santo, quem trabalha é o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar presente agora no meio da nossa pregação, no meio do nosso Senhor Jesus, compartilhar da palavra, e que o Senhor possa inspirar, Espírito Santo, mostrar, Espírito Santo, tudo aquilo que a tua palavra precisa revelar para os seus filhos, Pai. A tua palavra diz que ela se renova todas as manhãs. Então, Senhor Jesus, mesmo com as palavras talvez parecidas, que o Senhor possa falar à sua igreja mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Você pode dar um aplauso para o Senhor, glorificando a Ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero primeiro que você entenda essa passagem. Alguns de nós já ouvimos pela manhã, mas eu vou reforçar novamente, porque é bom que você aprende. Essa é uma passagem muito interessante, que fala sobre um centurião chamado Cornélio. Diga comigo, Cornélio. Gravaram o nome dele? Esse é o rapaz, esse é a pessoa, esse é o homem que nós vamos falar hoje. E esse Cornélio, ele era um homem gentil. O que é um homem gentil, Leandro? É um homem que não faz parte, ou não fazia parte, do povo eleito de Deus. Quem era o povo eleito de Deus? Os judeus, os israelitas, aqueles da descendência de Abraão, da descendência de Isaac, descendência de Jacó, que depois se tornou Israel. E esse era o povo de Deus, o povo a qual Deus escolheu. Esse rapaz, esse homem, Cornélio, ele não fazia parte desse povo, ele era romano, ele era italiano, ele fazia parte de Roma. E você vê que Roma, se nós olharmos na história, é um povo, Itália, na sua essência, é uma nação que oprime os judeus. Eles, com seu exército, eles deixaram cativos os judeus. Muitos judeus, inclusive, esperavam que o Messias, que é o Cristo, fosse um rei político. Um rei que viesse com uma espada, que viesse quebrando tudo e acabasse com todos os romanos. Mas, na verdade, o nosso Cristo não veio trazer comida nem bebida. Ele veio trazer algo muito maior que isso. Ele veio trazer o reino de Deus. E esse era o conflito da época. Os judeus, eles tinham uns problemas seríssimos com outros povos. Até porque o povo eleito de Deus eram os judeus. E Roma, na verdade, oprimia os judeus. Mas tem um detalhe nessa história.
esse camarada Cornélio, ele era diferente. Amém? Ele era diferente, ele não gostava de deuses pagãos, ele não servia a outras religiões, ele servia o nosso Deus. Ele acreditava no nosso Deus. E ele orava ao Deus de Israel. Ele orava aos deuses de Israel, ele ajudava os outros judeus. Veja, alguém que era de uma nação que oprimia, ele fazia o contrário, ele ajudava os pobres judeus. E o Senhor viu o que ele estava fazendo. O Senhor enxergou o que ele estava fazendo. O Senhor dos altos céus teve um encontro com ele e falou: Cornélio, eu não esqueci de você. Eu estou vendo as suas orações, eu estou vendo o que você está fazendo e eu me importo com você. E Deus dá uma ordem para Cornélio para que ele chamasse Pedro, que era um dos apóstolos que tinha acabado de começar o seu ministério. Jesus tinha acabado de sair da terra e Pedro tinha acabado de começar o seu ministério com os apóstolos. Todos eles estavam cheios do Espírito Santo, revestidos de poder e pregando em todos os lugares. Mas eles ainda não tinham chegado nos gentios. Ele não tinha chegado naqueles que não faziam parte do povo de Deus. E aí, quando o centurião Cornélio manda chamar Pedro, Pedro tem uma visão. Também como Cornélio, o Espírito Santo toma Pedro, arrebata a visão dele, e ele vê um lençol cheio de animais, onde os judeus não poderiam comer, não poderiam participar. E o Espírito Santo fala a Pedro o que ele estava vendo, o que ele estava ali olhando, e ele disse que não poderia comer, não poderia, aquilo era impuro para os judeus. E aí o Senhor fala a Pedro: como que é impuro aquilo que eu purifiquei? Se é purificado, como pode ser considerado impuro? Isso era uma metáfora, era o Senhor falando do povo gentil. Como que o povo gentil poderia ser impuro se o Senhor o santificou? Como que o Senhor santificou o gentil? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz, ele morreu por todos os pecados. Pecados dos brancos, dos negros, pecado dos velhos, dos novos, pecado dos romanos, dos judeus, todos os pecados. Então o Senhor diz a Pedro: como que você vai considerar impuro aquilo que eu purifiquei? Então Pedro vai até a casa do centurião, de Cornélio. Lá ele prega o evangelho, fala de Jesus. E assim, quando ele fala de Jesus, o Espírito Santo desce enquanto Pedro falava, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E ali, quando o Espírito Santo desce, os homens que estavam com Pedro ali, eles ficaram espantados, porque ele falava assim: como assim? Tem alguém falando em línguas estranhas, sendo cheio do Espírito Santo, e não é judeu? É possível um negócio desse? E aí, o Senhor ministra a Pedro, revela algumas coisas para ele, mas isso nós vamos falar daqui a pouco. Estão entendendo até aqui? Amém? Estão acordados até aqui? Amém. Glória a Jesus. E o que eu quero dizer para você hoje? O que essa palavra nos revela? A primeira coisa é que o Senhor não faz acepção de pessoas. Amém? Então não importa quem você seja, não importa como você está, não importa o que você fez, o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como você está, eu não sei o que você tem feito, mas eu sei de uma coisa: se você orar, se você reconhecer quem é o Senhor, hoje o Senhor pode te encontrar. Amém? Não importa quem você seja, o Senhor não faz acepção de pessoas. E talvez, assim como Pedro, ele achava que existia uma diferença, alguns de nós também podem achar que existe uma diferença. Às vezes a irmã Vera ali pode pensar: mas será que um dia eu posso orar igual o pastor? Será que um dia eu posso ter a ousadia de pregar igual o Leandro? Será que um dia eu posso tocar bateria igual o Marcelo? Será? Nós temos uma pergunta interna de comparação com outras pessoas, porque nós, às vezes, nos achamos diferentes, incapazes, mas a grande realidade
é que Deus não faz a diferença. E assim como Pedro achava que tinha uma diferença, eu quero dizer para você hoje que não existe diferença. O que possa existir é uma atitude, é uma vontade, é um querer, mas você tem acesso ao lugar que todos têm acesso. Então, se você vê às vezes alguém com dons, se você vê às vezes alguém falando, alguém pregando, saiba que isso também é para você. Amém? Amém. Saiba que Deus nos deu poder e autoridade para todos. E aí você pode até falar, Leandro, tudo bem, eu posso fazer isso, eu posso crer em mim mesmo, eu creio que o Senhor pode fazer mais por mim, que eu posso chegar a algum lugar, mas existe algum caminho para isso? Existe alguma forma para isso? Como que Cornélio se tornou um homem que foi cheio do Espírito Santo? Qual foi os passos de Cornélio? O que levou ele a ser cheio do Espírito Santo? Irmãos, mesmo ele sendo gentil, mesmo ele sendo romano, mesmo ele estando numa cultura totalmente diferente, ele, no seu coração, reconhecia a Deus como sua prioridade. Ele, no seu coração, reconheceu a Deus como o maior na sua vida. A palavra vai dizer assim, que era ele e a sua casa que adorava o Senhor, que temia o Senhor. Esse é o princípio de toda sabedoria. É o que diz a palavra de Deus, temer ao Senhor. Então, Cornélio, no contexto dele, do jeito que ele estava, do jeito que ele era, ele temia o Senhor. E aí pode fazer a pergunta para você. Eu não sei exatamente o que você pensa de você mesmo, mas você teme ao Senhor? Você crê no Senhor? Você reconhece a grandeza de Deus? Se você reconhece a grandeza de Deus, o que nós queremos? Nós queremos estar perto de Deus. Nós queremos conhecer a Deus. A palavra diz assim, que a verdadeira religião é ajudar os pobres e as viúvas. A palavra vai dizer assim também, que nós precisamos nos achegar a Deus. E Ele nos achegará, Ele virá até nós. A palavra vai dizer assim também, que se nós orarmos, e nos prostrarmos e nos humilharmos, a nossa terra será sarada. O que tudo isso quer dizer? Cornélio, ele temia Deus e ele orava. Ele temia Deus e ele queria mais de Deus. Ele temia Deus e ele se achegou a Deus. Veja que Cornélio não tinha nenhum incentivo. A Bíblia não é clara em relação a isso, mas não precisou chegar talvez um apóstolo e falar, Cornélio, você precisa de Deus. Não, ele via o que acontecia e ele reconhecia Deus na vida dele. Irmãos, nós estamos todos os domingos aqui, nós temos um pastor, nós temos uma igreja, o nosso contexto é tão bom, mas muitas das vezes nós não reconhecemos o tamanho do Senhor. Nós não vemos o tamanho da oportunidade que nós temos aqui. Hoje você tem livre acesso à presença de Deus. A partir do momento que Cristo morreu, você pode adentrar a um lugar chamado Santíssimo. Talvez você não entenda o que isso significa na prática, mas saiba que você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso. Que toda vez que você ora, Deus, Ele ouve as suas orações. A Bíblia diz assim, que o ouvido dele não está tapado, os olhos dele não estão vendados para nos ver, para nos ouvir. Então você tem esse acesso. Cornélio entendeu isso. E talvez ele não tinha as oportunidades, mas você tem. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus através da minha boca. Hoje você tem a Bíblia para você ler. Talvez um dia você não tenha mais essa oportunidade. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis. As pessoas não estão enxergando. Mas pode ser que seja igual àquela época ou muito pior. Porque naquela época existia essa separação. Mas talvez o que vai nos separar do mundo, o que vai nos colocar num contexto difícil, seja a volta de Cristo. E vai ser igualzinho. Nós vamos ficar um povo que não vai mais ouvir a palavra de Deus tão facilmente. E você tem essa oportunidade hoje. Amém? Leandro, o que você quer dizer com tudo isso? Irmãos, Deus ele envia Cornélio
ela envia a Cornélio Pedro. Quem que era Pedro? Era um apóstolo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Amém? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele chega até Cornélio e transborda o Espírito Santo que há nele. Só que, o que isso quer dizer para nós? Hoje, você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Talvez de formas diferentes, mas Deus ele fala com você. E Deus ele envia pessoas, ele cria cenários, ele cria caminhos para que você seja alcançado, para que você seja cheio do Espírito Santo. Hoje, nós temos um pastor, como eu disse, e talvez o pastor seja o nosso Pedro. Hoje, você tem a palavra de Deus, ela também é uma espécie de Pedro. Hoje, você tem um Marcelo, que está liderando uma célula, ele é um Pedro. Hoje, você tem o Carlos, que está ajudando o Elias, é um Pedro. O Senhor envia pessoas para falar do Evangelho, para mostrar o Evangelho, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Só que depende de nós ouvirmos a voz de Deus, entendermos o que Deus quer de nós e se achegarmos até essas pessoas. Irmãos, se você conhece alguém que é cheio do Espírito Santo, o que você tem que fazer? Colar nele. Fala, como é que é esse negócio aí? Se você conhece alguém cheio de Deus, o que você tem que fazer? Ficar perto dele. O Senhor, ele envia pessoas. O Senhor, ele traz as pessoas para o nosso lado. Deus, ele quer te ajudar na caminhada cristã. Ele quer fazer você evoluir, você crescer. Ele quer iluminar o seu caminho. E hoje você tem essa oportunidade. Porque há muito dentro de nós, dentre nós, que pode te ajudar. E o Senhor envia a Cornélio Pedro. Se você se sente um Cornélio, há alguém que pode ser enviado até você. Mas o que eu queria deixar muito claro para você é que o mesmo Espírito Santo que estava em Pedro, ele podia encher Cornélio e encheu o Cornélio. O que isso significa? Que aquela pessoa que você admira, que você vê fazendo, aquela pessoa que você fala, nossa, como ele é cheio de Espírito Santo, como aquela pessoa conseguiu se achegar perto de Deus, isso também é para você. É sobre essa mensagem, é sobre esse lugar que nós queremos falar. O Espírito Santo é para você. Todos nós fomos chamados para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Todos nós fomos chamados para ser cheios do Espírito Santo de Deus. E eu tenho um recado para você, eu tenho algo para determinar para você. Chegou esse momento. Chegou a hora, chegou o dia. Ah, Leandro, mas eu oro e nada acontece. Continue buscando. Irmãos, quando eu orava por essa palavra, o Espírito Santo me dizia claramente que é chegada a hora da igreja ser cheia do Espírito Santo. Só que isso depende também de nós. De que forma, de que jeito? Depende da sua fome, depende da sua sede, o quanto você quer Deus, o quanto você prioriza Deus. Muitas pessoas estão vivendo no automático. Entra culto e sai culto, é a mesma coisa. Entra célula, sai célula, é a mesma coisa. E você acha que o mundo espiritual é assim, é apático, é fechado, é sempre igual, mas na verdade é nós que precisamos ser revestidos de poder para enxergar um mundo diferente. A Bíblia diz assim, que os apóstolos, eles não poderiam ir pregar o evangelho sem antes ser revestidos de poder. E o Espírito Santo demora um pouco para vir. A Bíblia vai dizer assim, que eles ficaram dentro de uma casa, os apóstolos, vários dias em oração, até que o Espírito Santo viesse. Quantos dias em oração você tem ficado para o Espírito Santo descer? Quantos dias? Quantas horas? Quantos momentos com Deus você tem ficado para o Espírito Santo descer? Nós temos que ser insistentes. Se a ordem de Deus é fique na casa orando até que o Espírito Santo venha, o que nós temos que fazer? Ficar vigiando em oração. Amém? E a promessa do Espírito Santo vir, a promessa de nós sermos revestidos do poder de Deus,
ela é uma promessa clara. Eu quero ler com você, eu vou ler com você hoje. Abra sua Bíblia aí em Atos 11, um capítulo depois, no verso 18. Veja o que vai dizer. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz o seguinte, verso 18. Fala assim, ó. Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Eu vou repetir para você entender mais forte ainda. Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganhar a vida eterna. Glória a Deus. Você não é judeu e você tem a oportunidade de ganhar a vida eterna. Você tem a oportunidade de se arrepender, você tem a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Nesse mesmo capítulo 11, no versículo 16, diz assim, ó: aí lembrei o que o Senhor Jesus tinha dito. É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Uma vez, Deus usou João Batista falando que haveria alguém maior que ele que batizaria com fogo. Não somente com água, com fogo. Cornélio, ele era um homem romano, não era um homem judeu, mas ele temia o Senhor e ele foi batizado primeiro com o Espírito Santo e depois nas águas. O que isso quer dizer? Que depende do quanto nós queremos. Porque a promessa, ela foi feita e ela será cumprida. Amém? Hoje, de tarde, eu conversava com a Bia sobre como foi o meu batismo com o Espírito Santo. E eu falava assim para ela, uma irmã foi usada, ela estava fazendo a pregação, e depois da pregação, ela começou a orar por todos os jovens que estavam lá no acampamento. Em determinado momento, ela começou a falar do filho pródigo. E ela falando do filho pródigo em oração, ela dizia que aqueles que ficavam, que aqueles que permaneciam na casa do pai, porque na história do filho pródigo, um sai, mas tem outro que permanece na casa do pai. O pai fala o que para ele? Que a herança já era dele. Ele não entendia isso, mas a herança já era dele. E no momento que ela liberou essa palavra, que ela falou isso, que a herança já é daquele que fica na casa do pai, o Senhor me fez lembrar de muitas pessoas que saíram do nosso meio, saíram do nosso ministério, mas o Senhor me mandou permanecer. O Senhor me deu uma ordem para eu ficar. E naquele momento o Espírito Santo veio até mim e me encontrou. Naquele momento eu fui selado. Irmãos, olha só que interessante. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso é uma herança. É uma herança para todo filho que permanece, para todo filho que fica, para todo filho que está todos os dias ao lado do pai. É uma herança para esse filho. Deus, ele quer te dar um presente, como ele deu para mim, ele quer dar um presente para você, e esse presente é uma herança que foi prometida por Jesus. Eis que vos deixarei o Consolador, o ajudador, o auxiliador, aquele que vai te ajudar em todos os momentos. E quando nós somos batizados, selados com o Espírito Santo, esse ajudador começa a agir na nossa vida de um jeito extraordinário. Eu posso dizer para você que com o meu testemunho, os meus olhos espirituais se abriram. Parecia que eu era um novo convertido. Parecia que eu nunca tinha servido a Deus, mesmo depois de ter servido a Deus 23 anos. Claro que muitas coisas eu aprendi, mas o revestimento de poder, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa história. O revestimento de poder, ele faz
nós ficarmos mais fortes contra o pecado. Ele nos dá domínio próprio. O Espírito Santo te dá ousadia na pregação, te dá ousadia na célula. Você acha que você precisa do poder de Deus no seu PG, na sua célula? Você acha que você precisa ser revestido do Espírito Santo na sua célula? Você acha? Pois eu tenho certeza que você precisa ser cheio do Espírito Santo na sua célula. Eu tenho certeza que você precisa ser cheio do Espírito Santo no seu trabalho. Eu tenho certeza que você precisa ser cheio do Espírito Santo na sua casa. Eu não tenho dúvidas, porque um cristão que não é cheio do Espírito Santo tem que se perguntar o que há de errado. Nós não fomos feitos para andar segundo a carne, nós fomos feitos para andar segundo o Espírito. É o Espírito que guia a igreja. Não é o quanto eu entendo de Bíblia. Porque se eu ler a Bíblia como um juiz, como um advogado, o que eu vou entender? Só as palavras que está escrita. E a revelação do Espírito? Eu vou ter? Então, se você não tiver o Espírito Santo, talvez você leia a Bíblia 20 vezes e você continue sem entender. Se você não tiver o Espírito Santo, você pode pregar com muita eloquência, mas talvez a mensagem de arrependimento não alcance as pessoas. E se você não tiver o Espírito Santo, vai ficar muito difícil de você vencer o pecado. De você tirar todo o embaraço, de você tirar todas as coisas que te prendem. Então, o convite do Senhor hoje é para você ser um Cornélio. É para você deixar que a igreja, que o corpo de Cristo, igual os apóstolos fizeram, te envolva e você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Esse é o convite do Senhor nessa noite para a sua vida. Cheio do Espírito Santo. É a promessa de Deus para nós. É a promessa de Deus para nós. E você que tem vontade, você agarra essa promessa. Agarre essa promessa. Comece a jejuar e a orar. Fala, Senhor, eu vou começar um propósito. Vou começar um momento aqui contigo. Se você permanecer, a herança já é sua. Já está liberado no mundo espiritual. Já está liberado. Depende do quanto você quer ser cheio do Espírito Santo. Depende do quanto você está disposto a colocar Deus como prioridade da sua vida. Às vezes nós temos a oportunidade de orar e nós vamos ver um filme. Às vezes nós temos a oportunidade de orar e nós vamos fazer outra coisa. Não é pecado, mas o Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor busca aqueles que estão dispostos a viver uma vida de oração. Amém? Não é 10 minutos de oração. Amém. Não é você cantar um louvor e achar que já está ótimo. O Senhor quer que você viva. O Senhor quer que você mergulhe. O Senhor quer que você esteja envolvido. Amém? Amém? Esse é o convite do Senhor nesta noite para você ser cheio do Espírito Santo. E é chegada a hora. É chegada a hora. É chegada a hora. É chegado o momento. Nós não podemos mais admitir uma igreja fria, uma igreja sem ousadia, uma igreja sem o poder de Deus. Não admita isso na sua vida se você é cristão. Não admita isso na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus, transbordando. Quando você transborda do poder de Deus, as pessoas que estão ao seu redor, elas tendem a mudar. As pessoas que estão ao seu redor tendem a ser impactadas, porque quando você enche um copo, não tem como ele não transbordar. A água só tem um caminho, que é para fora. Mas como é que você vai exportar aquilo que você tem se você não está cheio? Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, amém? Fica com essa palavra no seu coração. Eu vou te convidar, amém? Bata a palma, aplauda o Senhor. Glória a Jesus.